Olá, amigos da Companhia do Xadrez, sejam todos muito bem-vindos. Anderson Loureiro aqui, e neste vídeo nós vamos trazer mais uma partidaça aqui da TSEC temporada 18. Estava eu procurando uma partidinha boa para trazer para vocês e, como de praxe, eu sempre dou aquela olhada na TSEC para ver as partidas entre as engines e me deparei hoje com uma partidaça, uma partida jogada pela 41ª rodada da divisão Premium aqui da TSEC temporada 18 e esta partida me chamou bastante atenção, a partida entre Komodo e Alienstein. Vamos ver aqui o Komodo jogando contra também essa rede neural. Assim como a Lila Zero, a Alienstein também é uma engine de rede neural. E nós vamos dar uma olhada então nessa partida jogada na Caro-Kann. Bom, temos aí uma frase do Petrosian: hoje o xadrez pode transmitir tanta felicidade quanto um bom livro ou obra de música. Eu peguei aqui uma frase do Tigran Petrosian porque ele era conhecido por apertar aí os seus oponentes, asfixiando pouco a pouco. E é o que nós vamos ver hoje aqui nessa partida. Também porque vai trazer uma certa alegria para os fãs aí de xadrez, pois é uma partidaça. Vamos para essa partida sem mais demoras. Vamos ver aqui o primeiro lance do Komodo. Não, vamos primeiro mostrar a posição aqui escolhida para esta partida. São uma posição aqui de livro de 8 lances, tá? Vem aqui depois dos lances E4, C6... D4, D5, E5, essa linha aqui do avanço contra a Caro-Kann, bispo F5, cavalo F3, linha sólida, a linha do avanço com essa saidinha aqui com cavalo F3, E6, bispo E2, cavalo D7, coque, cavalo E7, cavalo de BD2. E aqui torre C8, nessa posição nós vemos aí bastante partidas no banco de dados. Mas o pessoal ali da organização da TSEC resolveu fazer aqui já uma novidade para elas jogarem, colocando aqui o lance torre E1. Esse lance realmente a gente não vê nenhuma partida no banco de dados com esse lance, pelo menos não no meu aqui, da Chessbase, né? Então torre E1, novidade, pelo menos no meu banco de dados. Se vocês acharem aí que não é uma novidade, coloquem aí nos comentários para mim. E aqui, depois de torre E1, então o lance cavalo G6. É a partir daqui que as máquinas vão passar a jogar a partida. E aqui o Komodo vai jogar cavalo F1. Aproveitou que a casa F1 está disponível para o cavalo, vai manobrar o cavalo para F1. Deixar disponível aqui a diagonal para o bispo jogar. Esse cavalo fica cuidando das casas aqui na ala do rei e... Bom, a partida vai continuar com C5, normal, atacando o centro, atacando a base da cadeia de peões aqui central. Esse peão de D4 é o amiguinho que defende aqui o peão em E5, então nada mais justo, assim como lá na francesa do avanço, bater aqui na base da cadeia, por isso que vem o lance C3. A partida vai continuar com cavalo H4, que faz todo sentido, porque o cavalo está sendo aqui trocado pelo cavalo de F3, que é um dos defensores da casa D4. Mas o Komodo vai mostrar que ele não está muito preocupado com este peão ao longo da partida. Depois de cavalo por H4, veio dama por H4 e agora dama A4. Essa dama encontra essa diagonal pregando o cavalo de D7, o cavalo fica só defendido pelo rei em algumas jogadas. O bispão já está lá para fora da cadeia de peões, então agora a Alienstein tem que tomar bastante cuidado com este cavalo aqui, que vai ser pressionado ao longo da partida. Vem aqui o lance A6, justamente para não cair direto ali o peão em A7. Vem o lance bispo D2 e esse lance carrega uma maldadezinha que a uma primeira vista a gente não consegue enxergar, né? Bispo D2 está defendendo aqui a torre em E1. E, por exemplo, numa linha do tipo bispo E7, poderia vir G3. E aqui a dama já tem que encontrar casas para jogar. Ou, na verdade, só tem H3 e E4. Se dama E4,
Agora que a torre já está protegida aqui em E1, né, tanto pelo bispo quanto pela torre ali de A1, é possível fazer o golpe bispo por A6 e as pretas estariam em maus lençóis, né? Teria então que jogar um dama H3 e a posição das brancas ia ficar muito boa depois de cavalo E3, tá? Uma outra linha que eu queria ver com vocês aqui depois de bispo D2 é a linha com dama D8, trazendo a dama para cuidar ali do cavalo de D7 antes de poder desenvolver então um bispo via E7. E aqui as brancas teriam uma continuação interessante, cavalo G3, ataca o bispo G6 muito natural e C4, como nós vamos ver na partida. Por exemplo, aqui as brancas já estão ameaçando a tomada ali em D5, e tanto faz aqui, se D por C4 aqui, que é uma linha interessante, D por C4, viria o lance D5, olha a bomba, né? D5, E por D5, E6, e vai empurrando esses peões todos aqui na frente do rei, que está ali centralizado com os seus amigos ali sem desenvolvimento. Depois de E6, F por E6, bispo G4 e de repente a torre com o bispo já está aqui expondo o rei. O bispão já está entrando ali, já está batendo aqui em D5. Fica uma pressão realmente muito forte, né? Caindo aqui o peão em E6 já vai ter pressão também sobre o cavalo de D7. Muito interessante aí essas entregas centrais. Tá parecendo aqueles senhorzinhos que jogam dama na praça, né? Entregam um monte de pecinha e de repente quando você vê que pensa que está ganhando, eles vêm lá e comem tudo de volta, né? Então aqui mais ou menos isso que poderia acontecer nessa variante. Entrega os peões todos e depois sai recuperando com máxima atividade das peças aqui centralizadas contra o rei adversário. Depois de C4 nessa posição, poderia também vir C por D4. E aí viria o lance C por D5 com as mesmas ameaças. Muita pressão aqui sobre E6 e se toma aqui em D5 agora. Pode vir também o lance E6, pode vir torre de AC1. Realmente as peças das brancas estão ganhando muita atividade com esses movimentos de peões no centro. Bom, vamos voltar para a partida ali depois de bispo D2. O lance da Ellenstein foi bispo G6 e veio aqui então o lance C4. A mesma ideia de bater realmente lá em D5. E claro, né, se você está com vantagem em desenvolvimento, o rei adversário ainda não rocou, você vai fazer o máximo para abrir a posição. Os mestres do passado nos ensinaram isso, todos os mestres hoje fazem isso, e as engines não estão fazendo diferente aqui. Vem então C4 aqui, o lance dama por D4. O Komodo não fez questão desse peão em D4 cair. Ele vai jogar aqui com torre C1. Depois de torre C1 vem aqui a tomada em C4 e aqui o lance bispo C3. Ataca a dama vai lá para H4 e agora bispo F3. Veja aqui a abertura do centro, né? Essa queda de peões aqui no centro. Não faz a menor diferença aqui em termos materiais, porque a compensação é muito grande, visto que as peças das brancas estão agora em posições muito agressivas, né? Todas as peças estão jogando, o bispão já está mirando lá em B7, caindo B7 vai cair A6, o rei vai ficar exposto, a coluna D está aberta. Olha o que o Komodo está fazendo aqui, uma aula de xadrez posicional e aproveitamento de vantagem em desenvolvimento. A aula do Komodo hoje é essa, né? Como aproveitar a vantagem em desenvolvimento para poder pegar o rei ali no centro de calças arriadas. Vem aqui o lance torre B8 para defender então B7, agora o lance B3. Era abrir mais linhas. Aqui não se pode tomar em B3, porque senão vai cair a dama ali em H4. Jogar B5 aqui não adianta de nada. Jogar B5 não adianta de nada. Tem até uma linha que eu quero mostrar para vocês. Um B5 aqui pode ser respondido com dama por A6 mesmo. E se B4 para fazer umas graças contra o bispo, pode vir bispo aqui para B2. E C3 vai levar um ataque muito forte. Torre de CD1, se tomar em B2,
vai pegar o rei desprevenido lá. Torre por D7 e vantagem muito grande para as brancas. Muito grande. Aqui, por exemplo, se tomar na verdade, se promover a dama aqui em B1, viria aqui dama C6 e não tem como parar o ataque de mate. Tá? Todo esse material não vale de nada, porque tem um ataque de mate aqui mortal. Por exemplo, bispo E7, torre B7, cheque e já era, né? F8, toma lá, vai cair tudo aqui. Dama D6, cheque, cai ali e um abraço para a Ellenstein. Por isso ela não entrou nessas linhas temerárias e depois de B3 jogou aqui o lance dama D8. Tá tentando defender as coisas, volta com a sua dama, tá? Tenta defender, manter a defesa do cavalo de D7, até porque o cavalo está pregado e está vindo uma torre aqui para essa coluna, para pressionar justo o cavalo em D7. Vem então a tomada aqui em C4, dama C8, provavelmente para poder jogar um B6 aqui em algum momento, ou um B5, mantendo a defesa ali do peão em A6. Então dama C8, vem aqui o lance torre de ED1. Coloca já a primeira torre na coluna da dama. Nós vamos ver que o Komodo vai querer colocar as duas torres, vai dobrar essas torres. Depois de bispo E7 tem torre D2, não dá para fazer o roque, olha o problema da pregadura, né? Não dá para fazer o roque. E aqui fica aquela história, né? Vocês jogariam um B5 aqui para poder fazer o roque? A B5 pode até ser uma solução para tentar rocar, né? B5, mas aí viria C por B5. E se, por exemplo, A por B5, um dama A7. Tá pegando ainda o cavalo, não tem como rocar, né? Muito triste aqui a posição. Veja o bispão aqui impedindo qualquer ação dessa torre aqui em B8 contra a dama adversária, né? Então, não tem como escapar aqui da pressão do Komodo. O Komodo está realmente causando aqui muita dor na Ellenstein. Então, depois aqui do lance, vamos lá, depois do lance torre de ED1, vem o lance bispo E7. A partida vai continuar com torre D2. A ideia é colocar a outra torre aqui na coluna aberta. Vem bispo G5, né? Dá aquele ataque nas duas torres, mas tem o cavalinho aqui em F1 pronto para defender as suas amigas que vão causar a pressão total aqui na coluna D. Cavalo E3 então defendeu as torres, vem o lance rei E7, a Ellenstein está tentando trazer a outra torre para defender o cavalo em D7. Agora a torre de CD1, vem torre D8, defende. Bispo A5, ataca a torre ali em D8. Agora o lance B6 para salvar a torre. O bispo volta aqui para C3. Vem o lance torre B7. Vocês ficam se perguntando por que a Ellenstein jogou torre B7, que está deixando o peão de A6 cair. A questão é que nessa posição a Ellenstein está sofrendo de uma asfixia aqui geral, né? É terrível a posição aqui para ela, faltam-lhe opções, né? E daí me fez lembrar muito o Petrosyan, que gostava desse tipo de posição, onde os seus oponentes eram pouco a pouco asfixiados e começava a faltar lance e de repente qualquer lance perdia, né? O famoso Zug, né? Então está numa espécie de Zug-Zwang aqui a Ellenstein. Ela está tentando defender e para fazer as defesas ela resolve então fazer até esse sacrifício de qualidade aqui, né? Tá deixando o peão, tá permitindo que se tome ali. Tomar a qualidade ali é o menor dos problemas para Ellenstein, porque a dama tomaria de volta ali em B7 e seguraria um pouco a onda aqui desse ataque das brancas. Mas nós podemos ver aqui algumas opções, né? Talvez gastar alguns lances com peão de torre. Vamos ver, H6, H5 na verdade, o que é que as brancas fariam aqui nessa posição? Viria torre D6 com a ameaça de jogar torre C6. E se H4, por exemplo, torre C6, ataca a dama, e se dama B7, temos torre por E6 cheque e dispara o ataque na dama. Se tomar, toma lá, vantagem decisiva para o Komodo.
Ah, então, a Ellenstein está vendo essa torre entrando em D6, tem que trabalhar contra essa manobra, por isso ela resolve jogar o lance, depois aqui do lance bispo C3, o lance torre B7. Depois de torre B7, Komodo com requintes de crueldade, joga aqui dama por A6, batendo na torre, agora está ameaçando ganhar uma peça, uma torre inteira. Depois de dama por A6 vem o lance torre C7, salvando a torre. Agora dama B5, continua a pressão ali sobre o cavalo de D7. A Ellenstein aqui meio sem jogadas, tenta libertar o seu jogo jogando F5. Talvez com a ideia de liberar aqui a possível defesa do seu cavalo com o bispo. Nessa posição vai vir o lance torre D6. E aqui o Komodo vai dar uma aula de ataque, aproveitando a posição restringida e também centralizada do rei adversário, vai dar uma verdadeira aula de ataque. Torre D6 e depois de F4, atacando o cavalo aqui em E3, vem o lance cavalo D5 cheque. Cavalo D5 cheque bombástico, cavalo D5 cheque, vem E por D5 e agora torre por D5. Vai fazer o que aqui a Ellenstein? A Ellenstein tenta jogar bispo F7, atacando a torre. Vem o lance E6. E depois de E6, vem bispo por E6 e agora torre por E6. Mais um sacrifício bombástico, expondo o rei adversário aos ataques das peças. O rei vai ficar totalmente aqui exposto ao ataque depois de rei por E6. Torre por G5, agora tem bispo, tem o outro bispo, tem a torre, tem a dama. E observem as peças das pretas, estão encolhidinhas ali atrás, todas juntinhas ali, sem fazer praticamente nada para salvar o seu monarca. Aqui vai vir o lance G6. G6 é a tentativa de defesa da Ellenstein. Por exemplo, se em vez de G6 jogasse, por exemplo, um cavalo F6, vamos tentar dar um outro lance aqui para Ellenstein, né? Cavalo F6, tentando guarnecer aqui algumas casas, viria aqui o lance dama por B6 e pode entregar a alma porque o corpo já era, né? Dama por B6, vem aqui rei F7, torre por G7 é uma bomba, torre por G7 é uma bomba, se rei por G7, dama por F6, cheque, rei G8, e agora vamos ver uma bonita sequência de mate com dama H8 cheque, rei F7, dama G7 cheque, tem que jogar para E6, se fosse lá para E8 tinha bispo H5 seguindo de mate, então rei E6, bispo G4 cheque, aqui o lance rei D6 e agora mate em 2 com dama F6 cheque, só tem cobertura de dama e dama por E6 cheque mate. Então vamos para o lance da Ellenstein na partida. Vamos lá, depois de torre por G5, fica esse ataque em G7 e ela defende com G6. E o reizão está aqui, de calças arriadas, esperando para ver o que o Komodo vai fazer para fazer o ataque final. Vem aqui o lance dama B1. Achou aqui uma manobra para entrar na cara do rei, na cara do gol, com dama E4, vem cavalo F6 defendendo a casa E4, agora o lance dama por B6. Toda vez que esse cavalo sai daqui, cai B6 e é um sofrimento total. Depois de dama por B6 cheque, não tem a cobertura, porque cairia a torre ali. E com a cobertura torre D6, veio o lance torre E5 cheque e a equipe da Ellenstein tirou a Ellenstein correndo da partida para que não caíssem mais lágrimas nos seus circuitos, né? Porque aqui depois de torre E5 cheque, a casa vai cair de vez, né? Torre E5 cheque, vamos ver aqui uma continuação, por exemplo, rei F7, cairia a torre aqui em D6. Então, exclui esse lance, vamos ver o lance depois de torre E5 cheque, rei D7, para manter a torre protegida. Vem então o lance dama B5 cheque. E aí fica muito ruim a situação. O lance, por exemplo, rei D8. Nessa posição viria bispo A5, pregando aqui a torre em C7. E é complicado, fica bem complicada a situação. Vamos ver a linha com, depois de dama B5 cheque, torre de C6.
tentando defender aqui. Também é complicadíssimo porque vem aqui o simples torre E1. Lancezinho de espera, tá? Depois de, por exemplo, H5, para evitar que o bispo entre aqui em G4, porque a ideia era tomar em F6 e meter um cheque aqui ganhando a dama, né? Um cheque aqui em G4 ganhando a dama. Então H5 para segurar a casa G4, bispo por C6, dama por C6, dama B8 e a dama começa a invadir lá pela 8ª fileira. Não tem como jogar aqui o lance dama C8 porque tem, vamos lá, dama C8 tem torre E7. Torre E7 ou dama A7 é uma opção aqui. Dama A7. E agora sim não tem como escapar. Não tem como escapar. Se, por exemplo, rei D8 está vindo bispo A5, cheque. Se rei C6, bispo por F6 e vai perder aí a peça. A torre por F6, torre B1, fica as ameaças não só de dar mate, como também de ganhar a torre lá em F6. Uma outra linha, então, vamos ver aquela linha inicial, depois de torre E1, H5, bispo C6, essa linha com dama B8. Vamos tentar defender a coluna jogando torre E6. Aí viria o lance torre D1, que também está levando para uma posição triste. Rei E7, bispo por F6 cheque, se torre por F6, dama entra aqui em D8 e causa o caos. Dama D8 cheque, rei F7, torre D7 cheque, se o rei tenta fugir, aí vem um ataque mortal. Dama E7 cheque, rei F5, torre D5 cheque, e o rei, se ele tentar se esconder aqui, vai levar mate em 2 com F3 cheque, rei H4 é a única, e dama E1 cheque mate. Existem muitas linhas que podem ser vistas aqui nesse final, devido aí à vantagem que o Komodo tinha na posição. A equipe da Ellenstein resolveu abandonar a partida. Mas foi uma aula de como aproveitar um rei com suas tropas subdesenvolvidas ali no centro. Abre o centro, manda suas peças tudo para cima, entrega peões se for necessário e depois haja com bastante energia, mesmo sacrificando peças. Teve um sacrifício de cavalo, depois um sacrifício de qualidade e no fim das contas o que a gente viu aqui foi um verdadeiro massacre da Serra Elétrica. Parabéns aí à equipe do Komodo por essa partidaça aqui na TSEC. 41ª rodada, entrou para a história, hein? Eu gostei muito dessa partida. Se vocês gostaram dessa partida, eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários. Deixe também o seu like de mestre e não deixem de se inscrever aqui no canal, acionando o sininho de notificações para não perder os próximos partidões que irão passar por aqui na Companhia do Xadrez. Tudo sobre o Jogo dos Reis. E aqui do lado, como sempre, nossos vídeos, os vídeos da TSEC, a playlist da TSEC, para vocês assistirem também. Vamos ficando então por aqui. Aquele abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.